semana estamos iniciando mais uma videoaula e nós estamos estudando o governo de Getúlio Vargas. E hoje nós vamos estudar a parte do governo que ficou conhecida como governo constitucional, que durou de 1934 até 1937. Na última videoaula, nós conhecemos a Revolução de 1930, que marcou o fim da política do café com leite e colocou no poder, através de um golpe de Estado, né, vale lembrar isso daí, Getúlio Vargas. E com esse governo de Getúlio Vargas foi formado o governo provisório, que durou de 1932 até 1934. Nós vimos também que a elite cafeeira paulista era quem formava a oposição a esse governo de Getúlio Vargas e que cobrava a realização de eleições, porque ele entrou para ser um governo provisório, né, mas nada dele convocar as eleições. E além disso, né, os paulistas exigiam, na Revolução Constitucionalista, né, que ele elaborasse uma nova Constituição. Esse descontentamento dos paulistas culminou, né, naquilo que eu falei da Revolução Constitucionalista de 1932. E por que ela chama Revolução Constitucionalista? Né? Essa foi a pergunta deixada na última videoaula. É porque uma das exigências dos paulistas é que se fosse elaborada uma nova Constituição, já que o governo de Getúlio Vargas tinha deixado de lado, né, desconsiderado a última Constituição brasileira. Tá certo? Então, as tropas paulistas, na Revolução Constitucionalista, elas foram derrotadas pelo exército de Getúlio Vargas, né, e Getúlio Vargas seguiu ainda mais forte no poder, né, ganhou mais força ainda. Em 1933, Getúlio Vargas realizou eleições para a formação da Assembleia Constituinte. Né, a Assembleia Constituinte é aquele grupo de deputados e senadores, né, que vão elaborar a nova Constituição. Então, Getúlio Vargas ele convocou a eleição para formar a Assembleia Constituinte em 1933. E ele convocou eleições indiretas para a presidência. O que são eleições indiretas? É quando um colégio eleitoral elege o presidente. Não é o povo que vota no presidente. O povo vota na Assembleia Constituinte. E aqueles representantes da Assembleia Constituinte elegem o presidente. Então, adivinha quem ganhou essa eleição? Né? Claro, foi Getúlio Vargas. Né? Ele saiu eleito dessa eleição e ele deu início a essa parte do seu governo chamado de governo constitucional, de 1934 até 1937, que é o que nós vamos estudar hoje, tá certo? Então, em 16 de julho de 1934, Vargas promulgou a nova Constituição, chamada Constituição de 1934. E entre as principais mudanças contidas nessa Constituição estavam o voto secreto e o voto feminino, que na Constituição anterior não tinha. Né? Vocês lembram lá que a gente estudou o voto de Cabresto, né? Em que os coronéis das regiões diziam para o povo em quem o povo deveria votar, né? E além disso as mulheres não votavam, as mulheres passaram a votar a partir dessa Constituição de 1934. E além disso, outra grande mudança nessa Constituição foi a instituição das leis trabalhistas, né, em que Getúlio Vargas instituiu a jornada de trabalho de 8 horas diária. Até então, né, as pessoas não tinham limite de horário, né, dependiam muito da vontade do patrão, né, então agora no máximo 8 horas diárias. O descanso semanal remunerado, né, um direito que os trabalhadores conquistaram com essa Constituição. O salário mínimo, foi estabelecido um valor mínimo de salário. As férias anuais remuneradas, que também não existia nesse tempo, agora passa a existir. A indenização em caso de demissão sem justa causa, né, quando o patrão vai mandar um funcionário embora sem justa causa, ele tem que indenizar esse funcionário. Essas leis elas existem até hoje, viu, gente? E também a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então essas leis foram criadas em 1934 e estão em vigor até hoje.
beleza? Então, mas ainda assim, os paulistas continuavam descontentes com o governo, né? E além disso, havia outros grupos de oposição, né? De oposição, começa aí a crescer dois grupos fortes de oposição. Um deles é a Ação Integralista Brasileira, representada pela sigla AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, representada pela sigla ANL. Então, a Ação Integralista Brasileira, ela foi criada em 1932 e se espalhou rapidamente por todo o Brasil. O seu líder era um político conhecido na história do Brasil chamado Plínio Salgado. Esse movimento era de inspiração fascista, ou seja, né, defendia as mesmas ideias lá do fascismo de Mussolini, lá na Itália. Né? Defendia um Estado autoritário e de extrema-direita. A Ação Integralista Brasileira, ela era crítica tanto ao socialismo quanto ao liberalismo, tá certo? Uma curiosidade sobre a Ação Integralista Brasileira, ela tinha como símbolo a letra do alfabeto grego sigma, que vai aparecer escrito aqui para vocês, né? E tinha um grito de guerra, né? Assim como tinha lá na Itália, como tinha na Alemanha com Hitler, era levantar a mão e gritar Anauê, né? Esse era o grito de guerra dos integralistas, tá certo? A Aliança Nacional Libertadora, essa já era de caráter socialista, né? O presidente de honra da Ação Nacional Libertadora era também um líder político conhecido já no Brasil, que era Luiz Carlos Prestes, tá certo? E eles defendiam o comunismo, a Revolução Comunista, né? A implantação do socialismo no Brasil. Getúlio Vargas, ele declarou a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento ilegal, né? Por quê? Porque ele ameaçava o seu governo, que era um governo capitalista e liberal, né? Então, defendia-se, né, a ideia de que corria-se o risco do Brasil se transformar naquilo que se transformou a Rússia, né? Que uma revolução socialista chegasse no Brasil, né? Como aconteceu lá na Rússia, tá certo? Então, por isso, Getúlio Vargas declarou a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora. Membros radicais da Aliança Nacional Libertadora, eles organizaram uma rebelião armada contra o governo, né? Essa rebelião recebeu o nome de Intentona Comunista. A palavra intentona significa ataque, né? Então, a Intentona Comunista. Essa rebelião ela foi reprimida facilmente pelo governo, né? E os seus principais representantes foram presos. Entre eles está Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, né? Existe um filme brasileiro que conta essa história. O filme chama Olga, né? Se eu não me engano, tem ele na Netflix. Vocês procuram lá, se não no YouTube tem. Vale a pena assistir. Um filme muito bom. Conta essa história aqui que eu estou dizendo para vocês. Tá certo? Agora, quem mais se beneficiou com essa intentona comunista? Foi o próprio Vargas, né? Porque agora ele tinha um motivo real para decretar, né, estado de sítio. O que é estado de sítio? Domínio total sobre a nação, né? Estado de vigilância, tá certo? Isso significa estado de sítio. Ele alegava que o país estava sob o risco de uma revolução socialista, como aconteceu lá na Rússia. E agora ele tem motivos reais, né, para decretar esse estado de sítio. E com isso, o Brasil estando, né, em estado de sítio, ele pôde cancelar as eleições que iriam acontecer em 1937, né, e decretar o fechamento do Congresso Nacional. Ou seja, né, Getúlio Vargas ele aplicou um golpe de Estado dentro do golpe, né? Por isso ficou chamado, né, que o governo de Getúlio Vargas foi um golpe dentro do golpe, porque o seu governo já era um governo golpista, né? Se vocês lembrarem lá do golpe que Minas Gerais, junto com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, né, aplicou
e o Rio de Janeiro também, né, aplicou contra os paulistas, fraudando a eleição de 1930, né? Então o governo de Getúlio Vargas já era um governo golpista. E agora ele aplicou um golpe dentro do próprio golpe. Tá certo? Beleza? Olha só, para ajudar, né, vocês estudarem isso, tem lá a atividade na página 21, uma atividade de VOF. Eu vou colocar essa atividade no Google Classroom, só que lá ela não vai aparecer como VOF, ela vai aparecer como marque a alternativa incorreta. Então tem todas as alternativas lá, uma delas é incorreta, você vai marcar aquela que é incorreta. Beleza? Até a nossa próxima videoaula.